Olá, começamos mais uma sessão de conversa com algodão doce, porque é o que eu estou parecendo hoje. O que é o tal do planejamento mensal? De forma ideal, o planejamento mensal ele é uma parcela das nossas metas de um ano. Ou seja, a gente tem um ano, a gente tem algumas metas, e essas metas são divididas em 12 parcelas, tipo um carnê das Casas Bahia. O planejamento mensal, ele tangibiliza essas nossas ações do dia a dia, com aquilo que eu quero lá longe ou num período mais curto de tempo, com o que eu vou fazer dentro de um período específico de 30 dias. Isso nos ajuda a conseguir ter uma limitação de onde colocar a energia, onde colocar o nosso tempo. Temos a participação aqui da Ludmilla, inclusive, nessa sessão. Obrigada, filha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento em que a gente, idealmente, foi lá, fez o nosso planejamento do ano, depois fez o nosso planejamento trimestral, se você não fez, tudo bem. Idealmente, a gente faz isso. E aí a gente vai olhar para o nosso trimestre, vai ver quais são os nossos objetivos e metas daquele trimestre, vai selecionar quais são mais importantes do ponto de vista de prioridade, que deve ser feito primeiro, e vai começar a alocar isso dentro de um mês e pensar nas tarefas para ser executadas, os hábitos necessários para dar suporte a essa realização dessas tarefas. Mas se você não fez o planejamento do ano, se você não fez o planejamento do trimestre, tá tudo certo. O mais importante é você se colocar em movimento. O que eu quero dizer? Você começar a planejar hoje o seu mês, já vai dar um grande resultado no seu mês. Porque você vai tomar o controle, basicamente, da sua vida, né? O controle de onde você coloca sua energia e o controle de onde você gerencia seu tempo. É claro que tem uma grande parcela das coisas que a gente não tem controle, que é controlada por outras pessoas. Mas no momento em que a gente não controla nem o que é do nosso controle, alguém está decidindo o que a gente vai fazer por nós. Então, se você não fez o planejamento anual e trimestral, tá tudo bem. Tem um vídeo de 30 minutos no YouTube que você vai ficar me ouvindo falar, explicando de A a 5 como é que faz. Mas planeja o seu mês. Isso já vai dar resultado. Conforme você for tendo resultado, você vai se motivar a continuar buscando mais resultado e jogar o jogo do progresso. Beleza? Então vamos lá, que são 4 passos pra gente planejar o nosso mês. Passo número 1. Revisão do mês anterior. Bem básica. O que não foi legal? Quais foram os seus maiores desafios? O que você aprendeu com você mesma? O que poderia ter sido efetivamente melhor? Quais foram as suas maiores causas de estresse? Mapear um pouquinho, se você se planejou e botou muita tarefa, ficou sobrecarregada, acabou perdendo produtividade por conta de ansiedade, ou então se a sua agenda foi basicamente tomada por urgências, e você não conseguiu dar seguimento nos seus planos, nas suas metas, e refletir sobre como mudar isso. Então, é um momento em que a gente pega aí um put em relação à melhoria contínua. Passo número 2, a gente definir as nossas metas para o mês. Se a gente já definiu as metas do trimestre, fica mais fácil. A gente vai olhar para as nossas metas do trimestre, ver quais delas a gente precisa já entregar no mês de abril para conseguir chegar na realização daquilo que a gente definiu pra gente que seria importante, e vai escolher quais são. O ideal é que a gente tenha sempre 3 grandes entregas, no máximo, aí pro mês. Então você vai definir suas 3 principais prioridades. E por que isso é importante? Porque no momento em que a gente define essas 3 principais prioridades, a gente está escolhendo focar. E o focar pode ser entendido como dizer sim para alguma coisa, mas ao dizer sim para alguma coisa, você está dizendo não para todas as outras. Então não significa que você vai fazer só uma coisa, mas significa que a sua energia vai estar totalmente direcionada em torno dessas 3 principais atividades. Passo 3. Você olhar o seu calendário. Quais são os prazos que você precisa cumprir no mês de abril? Quais são as reuniões que você já sabe que você tem no seu trabalho? Quais são os prazos de entregas que você já sabe que tem que entregar alguma coisa, que já tem definido dentro de algum projeto no seu trabalho? Se tem aniversário de mãe, se tem algum feriado no meio, como você vai se planejar para isso? Então é olhar para o que a gente já sabe que vai acontecer. E se você acha que não tem nada que você não sabe que vai acontecer no mês de abril, só queria te lembrar que tem a declaração de imposto de renda, que já é um prazo que se você ainda não cumpriu, tem que cumprir, tá? Que é bem importante. Passo número 4. A gente aqui agora, a gente já tem a nossa agenda pré-montada, com as principais datas, com os principais prazos. A gente também tem quais são as nossas metas, o que a gente vai entregar efetivamente dentro do mês de abril. E agora a gente precisa pensar, para fazer tudo isso que eu tô me propondo a fazer, essas 3 metas da minha vida pessoal, todas as atividades de trabalho que eu sei que eu vou ter no escritório, na minha empresa, enfim, e para cumprir também todas essas agendas, que tipo de vida que eu preciso ter ao longo de abril? Que necessidades eu vou ter? Como eu preciso me sentir dentro do mês de abril? Vou dar um exemplo para vocês. Uma das minhas 3 principais entregas para o mês de abril é o finalizar o conteúdo programático de um curso. Essas são atividades de muita concentração. Logo, elas demandam mais energia, então eu preciso ter mais estoque de energia. Isso significa que eu preciso dormir mais, que eu vou precisar me alimentar melhor e que eu não vou poder ver o Big Brother Brasil todos os dias de noite. E por que eu tô falando tudo isso? Exatamente por isso. Porque no momento que eu já sei como eu preciso me sentir, eu consigo traçar um plano para me sentir dessa forma e não fazer um planejamento lindo e maravilhoso que eu não vou conseguir executar.
Então, e com isso a gente vai ter os 3 pilares para o planejamento de um mês, que são seus compromissos com a agenda fixa, aquilo que você precisa entregar, os seus prazos, que você tem uma data, que você tem um horário, as suas metas, aquilo que você precisa entregar, aquilo que você se comprometeu com você mesmo a entregar, ou até mesmo com outras pessoas às vezes. E por fim, quais são os hábitos e comportamentos que você precisa no mês para dar sustentação a todas essas realizações. E algo bem importante que eu gosto sempre de falar, a ideia aqui não é pegar o seu mês e colocar cada minuto do seu dia uma tarefa sendo realizada. Você precisa ter pausa para conseguir produzir bem. Você precisa ter pausa para ter produtividade. Você precisa se organizar melhor para conseguir criar tempo para essas ações. Isso por muitas vezes significa passar por alguma readaptação. E ser produtivo não é fechar e dar check no maior número de tarefas possível. Isso não é uma fábrica, a gente não está numa linha de produção. Ser produtivo é fazer aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que vai te dar o maior resultado. Espero que você tenha aí um mês de abril que você consiga tomar o controle da sua vida cada vez mais, consiga ter mais resultado, se sentir bem com esses resultados e construir essa vida que você quer viver todos os dias aí, porque no fim tudo isso que a gente está fazendo é para dar resultado e a gente quer dar resultado para conseguir viver a vida que a gente quer viver dias mais felizes, seja o que isso signifique para você. Então, espero que dê tudo certo, um beijo algodão doce que fica aqui e até a próxima sessão.